Sejam bem-vindos de volta à ESEC TV. Contem connosco semanalmente aqui na RTP2, neste espaço da Escola Superior de Educação de Coimbra, que traz até vós um pouco da vida cultural da cidade de Coimbra e da nossa escola. A Lugar Comum associou-se à 8ª edição do ciclo de concertos American Autumn, um ciclo que contempla salas e teatros das cidades de Ourense e Madrid, com propostas da música indie norte-americana. O concerto inaugural do ciclo em Coimbra ficou a cargo de Laura Gibson e foi no Centro de Artes Visuais que apresentou o seu mais recente trabalho, para conhecer já de seguida. Hello. We covered our bodies in the mud and moss, strung on the rhythm of a cricket song. Didn't have sure about it. Love was a shape in the slippery light, a flame on a mothlit moonless night. We didn't have sure about it. We were damn sure about it. We were damn sure about it. There were a few big life events, as you mentioned. I made a big move across the country and moved to New York from Oregon and decided to go to grad school, which was a big new challenge. And then when I got there, my apartment was burned to the ground in a gas explosion. And so through all of that, I feel like I suppose I'm still learning who I am after all those things and through all those things. And I think the record speaks both of ambition and personal betterment, but also of the connection between people and the way we bend ourselves towards and away from each other. When I moved to New York, I took the train across the country, and the name of the train was The Empire Builder. So I wrote the song about that train trip. This is not an escape, but I don't know how to hold someone without losing my grip. And then it just kind of felt like a good name for the record, and it spoke to that ambition and that becoming something that a lot of the songs kind of meditate on. And I also loved it because there's a lot of songs about Oregon on the record, and there's a lot of songs about New York on the record, and the Empire Builder was kind of the place between those two places. We are not alone, and we are more alone than we've ever been. So hurry up and lose me, hurry up and find me. I want
For one, I lost all the lyrics I had been working on for the record that I had kept in notebooks. And I had years of notebooks that I lost in the fire, and so that was a big setback. I was dealing with the trauma and post-traumatic stress the weeks after, and I thought, there's no way I can finish this, and I wasn't even sure who I was. I felt like one person one day and a different person the next day, and so to go back to these songs, it almost felt like they were written by this other person, and so it took me a while to reconnect to them, and I rewrote some of the lyrics that I had lost, and now I think I like to think it's better for having done the lyrics a second time, and who knows how different it would be. 2 kids, no tricks, only rich in time. Say never look back. Throw out every sorrow we have. Make a move, trade a roof for the open sky. Well, I think there's so much luck involved in making a record at any time, and I think one of the biggest pieces of luck for me was that these 3 friends, Peter Broderick, who's an amazing composer and violinist, Dan Hunt, who's a drummer and percussionist, and Dave Depper, who's a guitarist and bass player, and I'd been friends with those 3 for a long time, and they had all been on tour, and I just happened to catch them at the time I came home from school in order for them to play on the record, and so I felt like that was so fortunate. And we've also grown up as musicians over the last 10 years or so, and it was really the sweet moment of friendship to come together and make music and kind of meet each other where we were at. It just felt so wonderful. It's been so great to play the songs, and because it does come from such a personal, private world of my head and, and my room, and so it's been so great to play, and I feel like these songs have just led me into deep conversations with people after the shows, which I think is the best response I could get, is that, and it means that I feel like people have connected, and so it's nice to, sometimes you feel like you're just throwing something out into the void, and so it's nice to actually be on tour and talk to people every night, and it makes me kind of believe in music as an important thing to be doing. I played in Portugal a few years back, in 2009 actually, so 7 years ago, and loved it so much, and it was one of my just best and most favorite tour experiences that I've had. And today Sarah, one of the promoters, showed me, she had a Polaroid picture of us from that show and some thing we had written in the notebook, and it was so nice. It was such a good memory. So I've been wanting to return for so long. Tell me I'm hysterical. Bury my will, time will knock you out.
A partir do texto original de Eduardo Gaspar, numa colaboração entre as licenciaturas de Teatro e Educação e a de Língua Gestual Portuguesa da ESEC, foi criado o espetáculo Gisberta. Inspirado numa história real, o texto, ficcionado pelo autor a partir de uma notícia de jornal, baseia-se no assassinato da transexual Gisberta, que em 2006 foi encontrada morta num prédio em construção na cidade do Porto. Numa experiência inédita, esta peça foi apresentada em língua gestual portuguesa, com interpretação para português oral, numa produção da Escola Superior de Educação de Coimbra. Se eu disser giz, vocês dizem? Berta! Giz! Berta! Giz! Berta! Giz! Berta! Eu inicialmente fui com a doutora Joana Sousa, fomos assistir ao espetáculo Gisberta, na altura interpretado por Rita Ribeiro, e achamos que era uma história que não devia ser contada só à comunidade ouvinte, devia ser também contada à comunidade surda. Tentamos, com o organizador da autora da peça e o produtor, fazer um espetáculo com intérprete de língua gestual, não foi possível, e uma altura, num intervalo na ESEC, decidimos então, por que não fazermos nós este espetáculo em língua gestual. Foi assim que começamos, começou por aí, por uma conversa de intervalo, depois fomos convidar pessoal do teatro para encenar a peça, que nós não temos qualquer tipo de experiência em teatro, e aos poucos desenvolveu até que surgiu este espetáculo todo. Quando nós fomos ver a peça, percebemos que se calhar ela deveria ser disponível para a comunidade surda, porque tem uma mensagem muito importante, muito interessante, e se calhar diz muito a uma comunidade minoritária também, que é a comunidade surda. Foi um desafio enorme, porque nós somos de língua gestual, nós não somos de teatro, portanto, apesar de gostarmos, não é esta a nossa área. Habitualmente nós estamos habituados a ver o intérprete num quadradinho e a gestuar, a dar língua gestual. Aqui é o oposto, nós temos uma personagem principal que faz todo o discurso em língua gestual e à frente do público, e eu sentada numa cadeira não tenho a noção da expressão facial que ele está a dar, que neste caso a mãe está a dar, e tenho que adivinhar, mais ou menos. Portanto, sem esse input é muito difícil de eu saber se ele está zangado, se está revoltado, se está triste, se está contente. E esse processo, portanto, de saber quase que adivinhar o que é que o Pedro estava a fazer em língua gestual, foi o maior desafio. Foi um desafio no sentido em que nem o Pedro nem a Joana tinham experiência teatral, experiência dramática anterior, mas têm experiência de performance, porque a língua gestual é 90% de performance, 10% de estudo, não é? E, portanto, nesse sentido, eles já traziam um capital de performance, de estar à frente, de estar exposto e de interpretar, que foi um capital muito importante para eles terem uma certa segurança quando fossem então estar nesta narrativa. O maior desafio foi trabalhar a sincronia deles, no fundo, precisamente, como a Joana dizia. Eles, a princípio, dependiam muito de estarem a ver-se ou a ouvir-se um ao outro, mas o irónico é que, quanto mais independentemente eles trabalhassem, mais em sincronia ficariam. Os intérpretes de língua gestual dizem-nos muitas vezes que nós somos transparentes. E aqui foi tirar todas essas máscaras, tirar tudo isso, se calhar ficar um bocadinho na sombra, para dar destaque de facto à língua gestual, mas esta parte teve de ser trabalhada para que fosse uniforme, para que a pessoa que estivesse a ver depois percebesse, afinal eles são um todo. E essa parte foi super difícil, mas super gratificante também. São estas as recordações de meu menino.
pai do meu menino dizia que o dinheiro que ganhava não dava para tantas despesas. Mas para o filho nunca lhe faltava o dinheiro. O meu menino. Eu sempre chamei de meu menino, mas ele não gostava. Meu menino, como é que tu estás? Há algumas semelhanças, mas também as diferenças são muitas, porque quando um ator que diga o texto português oralmente, muitas das emoções, além de terem de estar representadas na forma física, também vão diretamente na entoação. O aqui não tem essa entoação de voz, apesar de ter alguma entoação nos gestos, mas tem que dar principalmente toda através da expressão corporal. O meu corpo tem de transmitir tudo o que a personagem está a sentir naquele momento. Não é mais difícil do que trabalhar com outras pessoas que não tenham tido experiência antes, ou até pessoas que já tiveram experiência, mas que de alguma forma não continuaram a praticar. A vida e a vida em palco têm pequenas diferenças e são todas elas diferenças técnicas. Eu tive público surdo que achava que eu próprio era surdo, não que achavam que eu era um ouvinte. O que isso é muito bom, significa que a minha expressão, a língua gestual estava 100% perceptível, que eles conseguiram perceber a mensagem toda. O público ouvinte também foi muito positivo, porque eu, apesar de ser um público que não dominava a língua gestual, eu tenho que conseguir captar a atenção deles em língua gestual. Consegui, apesar de ir com a voz da interpretação que estava a ser feita, e a língua gestual estava tudo mais ou menos ao mesmo tempo, então funcionou. Foi um risco, mas funcionou tudo. Perdi-me do nome, hoje pode chamar-me de tu. Dancei em palácios, hoje danço na rua. Vesti-me de sonhos, hoje visto a forma como foi transmitida é em língua gestual, ou em linguagem gestual. Não estou acostumado, mas apesar disso, as emoções puderam ser bem transmitidas e, por outro lado, o tema em si, né, acaba por despertar em qualquer pessoa um interesse e fazer um momento de autoquestionar-se também. Né? na treva, o fim quer me buscar. O teatro é efetivamente algo importante, sim, e eu já tenho assistido a algumas peças de teatro. A questão é que muitas vezes a informação não me chega na totalidade porque não existem intérpretes de língua gestual. E muitas vezes as peças de teatro são também dirigidas para a cultura ouvinte e não para a cultura surda. E por isso, às vezes não me interessa assim tanto. Mas esta peça de teatro em questão, a Gisberta, não tinha intérprete de língua gestual, mas era produzida em língua gestual. E portanto a acessibilidade era plena e direta e foi muito claro, foi muito fácil de perceber a história. Não sei dos 1000 homens na cama e o céu não pode esperar. Na minha opinião, o teatro e a acessibilidade ao teatro feita através de intérpretes de língua gestual é boa, não é má, mas é preferível que seja, de facto, que os atores produzam a língua gestual e assim teremos uma acessibilidade plena e é muito mais claro. O que acontece muitas vezes com o intérprete é que nós acabamos por perder algum tempo, por assim dizer, entre o desviar o olhar para o ator e para os intérpretes. E, portanto, eu creio que é mais direto se os atores produzirem a língua gestual. Para nós é mais claro assim. A queda. Isto é a história de outro ser humano. Podia ser eu, podia ser um parente meu. Mesmo não sendo, é algo que eu reconheço e que identifico e que sinto. E o amor é tão longe. O amor é tão longe. O amor é tão longe. O amor é tão longe.
Paisagens neurológicas é o tema de um projeto transdisciplinar entre arte e ciência, destinado ao público em geral, que nasceu inscrito no curso de doutoramento de Isabel Maria Dus. Já na sua terceira edição, Paisagens Neurológicas, Arte e Ciência, é um encontro que coloca a linguagem em debate e acontece em vários andamentos já neste mês. As paisagens neurológicas surgiram dentro do meu programa de doutoramento e seria, no início, apenas uma exposição. Numa segunda edição já se abriu, inclusivamente já houve um pequeno ciclo de performance. Entendo que é um projeto único em Portugal, a única forma que eu vejo de colocar a dialogar artistas e cientistas. Vêm de várias universidades, não é só da Universidade de Coimbra, vem um colega da Universidade do Minho, outra colega da Universidade de Évora, vem um outro colega que, embora estando a investigar na Universidade de Coimbra, pertence à Universidade Federal de Roraima, colega professora Isabel Correia e professor Amilcar Furtado, que vão participar nesta edição. Hoje ficamos por aqui. Marcamos encontro já na próxima edição e lembramos que podem acompanhar o nosso trabalho online através dos nossos canais. Obrigada pela vossa companhia.